Olá, pessoinha linda, tudo bem? Quero falar com você sobre Sagarana de Guimarães Rosa. Uma das coisas que chama a atenção nesse livro é o seu detalhismo quase documental. Chega até a lembrar o estilo dos escritores do realismo. O cara me descreve diferentes tipos de planta, diferentes tipos de pato, diferentes tipos de bois. Meu Deus, eu nem sabia que tinha tanto tipo assim. O pior é que já a partir desse livro de estreia, Guimarães conseguiu mostrar no cotidiano sertanejo um algo a mais, um algo simbólico, um algo, digamos, transcendente, o que o fez destoar dos outros regionalistas, grupo no qual ele foi encaixado. Na verdade, ele foi encaixado num grupo dos regionalistas, mas ele é e não é regionalista. Digamos que ele dá uma nova configuração a esse tal do regionalismo. Regionalismo, você se lembra, é aquela literatura cuja narrativa se passa fora, longe dos grandes centros urbanos, São Paulo e Rio de Janeiro. Você que vai prestar vestibular precisa lembrar que antes de Guimarães Rosa já existiram outros dois regionalismos. O primeiro foi durante o Romantismo, que era, na verdade, aquela velha melação amorosa típica dos românticos, que tinha um ambiente diferente, a região afastada dos grandes centros urbanos. Um grande exemplo disso é a Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães. O segundo regionalismo aconteceu durante o modernismo, mais precisamente durante o segundo tempo modernista, que foi de 1930 a 1945. É o tal do neorrealismo, que apresentava uma grande preocupação com as questões sociais. Grande exemplo disso é o Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O terceiro regionalismo é o de Guimarães Rosa. Suas histórias sempre se passam no sertão ali do norte de Minas ou uma outra no sul da Bahia. E as personagens dessas narrativas são sempre os sertanejos, habitantes dessa região. Mas o que mais chama atenção em Guimarães Rosa é a sua linguagem. Tanto que andaram dizendo por aí que as suas narrativas estão num falar caipira, ou pior, num falar típico de Minas Gerais, o tal de mineirês. Quer ver um exemplo desse mineirês? Minas não é aonde que eu vou, é onde que eu vou. Sabe você se ônibus passa Savassi? Você sabe se esse ônibus passa na Savassi. Reconheceu o mineirês? Mas quando você olha para a linguagem usada em Guimarães Rosa, você percebe que não é assim. Você sente até que tem um jeitinho mineirinho, mas mostra qualquer texto de Guimarães Rosa para o mineiro e ele vai dizer, e eu não falo assim. Na verdade, o que o Guimarães Rosa vai fazer é criar uma outra linguagem em cima desta fala do mineiro, desse mineirês, que vai servir apenas como um esqueleto. Em cima dessa base, Guimarães vai misturar palavras regionais com palavras estrangeiras, né? Termos técnicos com termos cotidianos, que mais? Ele vai inventar palavras, os tais neologismos, e vai misturar com palavras que ninguém usa mais, os tais arcaísmos, né? Ele vai usar termos extremamente eruditos, sofisticados, misturados a termos coloquiais. Portanto, o que o Guimarães vai fazer em seus textos é algo que a gente vê bastante na literatura contemporânea, que é a invenção de línguas. É o que nós vemos nesta obra. Goodness gracious me. Artu Detour. Também nessa obra. Também nessa obra. E até nessa obra. Mas o mais maluco, a Lucy Crazy mesmo, é que ao contrário dessas obras que eu acabei de citar, cujo autor acaba criando uma outra língua que é diferente da língua nativa deles, que no caso é inglês, em Guimarães Rosa, o que vai acontecer? O autor cria
uma outra língua que é o próprio português. Aqui se manifesta, então, uma das características mais famosas de Guimarães Rosa e também uma das mais cobradas no vestibular, a maneira como ele trabalha com a linguagem. Você pode entendê-la por meio de 3 expressões que na verdade são equivalentes. Trata-se do quê? Da incorporação ou apropriação ou recriação da fala deste sertanejo. Essa inventividade vai fazer com que a literatura de Guimarães Rosa seja qualificada como prosa poética. É o que você vai ver, por exemplo, nesse trecho de Burrinho Pedrez, em que o narrador nos conta a movimentação de uma boiada. Veja só, as ancas balançam e as vagas e dorsos das vacas e touros batendo com as caudas mugindo no meio da massa embolada, com atritos de couros, estralos de guampas, estrondos e baques e berro queixoso do gado junqueira de chifres imensos, com muita tristeza, saudade dos campos, querência dos passos de lá do sertão. Viu como o ritmo do texto acaba imitando o ritmo da movimentação de uma boiada. O problema é que nem todo aluno tem a paciência de ficar prestando atenção nesses momentos em que o Guimarães, ao invés de contar a história, fica brincando com a linguagem, praticamente se deliciando com a construção do texto. Uma última característica em relação à linguagem do Guimarães Rosa. Todos os seus narradores são orais, não são narradores que estão escrevendo um texto para você. A impressão que você vai ter ao ler os textos de Guimarães é que esse narrador ele está conversando, ele está falando com você. Portanto, são narradores marcados pela oralidade. No entanto, você se pergunta, mas que narrador conversa? Quem é que conversa utilizando uma linguagem extremamente poética, com ritmo, com musicalidade, às vezes até com número de sílabas, com rimas, com amplo emprego de figuras de linguagem, associações inusitadas de palavras? Então você precisa guardar uma característica interessante dessa linguagem do Guimarães Rosa. É a fusão do oral com o literário, ou seja, o seu oral é extremamente elaborado literariamente. Mas um texto literário não é apenas forma, não é apenas trabalho com a linguagem. É necessário também enxergar o seu conteúdo, o que nós chamamos de aspectos temáticos. E nesse ponto, a literatura de Guimarães Rosa é muito interessante. Para isso, peguemos como exemplo o conto A Hora e Vez de Augusto Matraga, em que o protagonista, o Augusto Matraga, é linchado, mas escapa dos seus algozes saltando no precipício. Faz lembrar esta cena aqui. I am your father. Assim como esta outra. Shall not pass! Notou a semelhança? As 3 personagens, no momento de crise, mergulham num precipício, mergulham num abismo. Sabe o que isso quer dizer? Nessa situação de crise, nós precisamos mergulhar dentro de nós mesmos, nos fecharmos, nos isolarmos para nos fortalecermos. Não é à toa que, a partir daí, o que vai acontecer? Matraga vai voltar como um homem santo, Luke Skywalker vai voltar como um Jedi e Gandalf vai voltar como um mago branco. Por aí você já pode perceber que a narrativa de Guimarães Rosa precisa ser sempre entendida de forma simbólica, sendo assim capaz de passar um ensinamento. E essa simbologia, esse ensinamento, não é restrito a Minas Gerais. Tanto que nos exemplos que nós vimos o quê? O mesmo tema aparecendo no sertão de Minas, em Bespin, na Galaxy Far, Far Away,
e também em Khazad-dûm, na Terra-média. Por isso, nós falamos que o regionalismo de Guimarães Rosa é universal, porque desenvolve temas que não se restringem ao sertão de Minas Gerais, mas que tem um alcance geral, como, por exemplo, a salvação da alma ou a busca do conhecimento. Mas no caso da FUVEST, precisamos acrescentar elementos sociais para a análise de Guimarães Rosa. Por exemplo, as mulheres desse livro, elas têm uma ética, como é que eu digo, flexível. Elas não veem muito problema em abandonar os seus homens. A única que vê um problema, passa por um dilema, é Dionora, a esposa do Matraga. Mas no fim, ela acaba abandonando. Há também a manifestação do faroeste caboclo. O sertão de Guimarães Rosa é uma região afastada dos grandes centros urbanos. Por isso, a civilização, com suas leis, sua ordem, ela ainda não chegou por ali. Aí, o que vai acontecer? Você vai ter a violência como regra, a lei do mais forte. E toda essa barbárie convive com marcas do progresso, como a estrada de ferro ou a construção de uma rodovia. Aliás, isso é uma marca muito comum na literatura do Guimarães Rosa, a convivência do arcaico com o moderno. Por fim, falta nos lembrar os temas de cada uma das 9 narrativas de Sagarana. A primeira é o Burrinho Pedrez. Ela apresenta várias narrativas paralelas àquela que fala da movimentação, da transferência da boiada do Major Saulo para a estação de trem. Fala-se, por exemplo, do que? Da boiada selvagem, fala-se do Zebu Calundu, fala-se da maldade do Madureira e no final o que o gado dele vai fazer, fala-se do Silvino louco de vontade de matar o Badu. Ou seja, todas essas histórias paralelas à da boiada sendo transferida vão falar sobre o tema do mal. Então vem uma chuva terrível que provoca uma enchente que mata praticamente todos esses boiadeiros, sobrevivendo apenas quem? O coitadinho do Burrinho Pedrez, 7 de ouro, e quem estava montado nele, o Badu e o Francolin. Na verdade, aqui você já começa a perceber 2 temas bíblicos. O tema do dilúvio universal, que era o quê? Como se fosse Deus querendo limpar a terra dessa iniquidade, desse monte de pecado. E o tema do cristianismo, que gosta de valorizar o humilde, o mais fraco. Tanto que quem é que sobreviveu? Justamente o burrinho, tão desprezado por todos. A volta do marido pródigo é a história de Laio, ou Eulalio, ou Lalino, um pícaro, um malandro que, graças ao seu jeitinho, vai conseguindo sobreviver. É, na verdade, a história do quê? Da vitória da malandragem sobre a disciplina. Sarapalha é o nome de uma região tomada pela malária. É lá que nós encontramos 2 primos, Ribeiro e Argemiro. Primo Ribeiro era casado com Luísa e o primo Argemiro se apaixonou por ela, mas ela acabou fugindo com o vaqueiro, deixando os dois entregues à doença e ao sofrimento. Duelo é uma história de vingança. Turíbio todo quer matar Cassiano Gomes porque esse tem um caso com a sua mulher, do Turíbio todo. Mas o traído acaba matando o irmão do Cassiano Gomes. Por isso, Cassiano Gomes, sequioso de vingança, olha como eu falo bonito, hein? Sai atrás do Turíbio todo por todo o sertão, mas não consegue perpetrar os seus planos. Olha eu falando bonito de novo, hein? Por quê? Porque o cara acaba morrendo de sopro do coração, ou, vamos falar bonito, insuficiência mitral. Mas quem vai conseguir realizar essa vingança? Justamente um caipira insignificante, sem valor, que o Cassiano havia ajudado. E a gente tem como personagem principal um inspetor de ensino, mas nós só o vemos tentando conquistar a sua prima, Maria Irma. Ela, inteligentemente,
ela mexe nos seus dadinhos, manipula seus dados e consegue fazer com que o primo acabe se casando com Armanda. Assim, Maria Irma se casa com o ex da Armanda, Ramiro. São Marcos mostra um homem culto que adora andar no mato, mas é racista. É por isso que irrita um feiticeiro, um nigromante chamado Mangolô. De raiva, o que ele vai fazer? Ele vai jogar uma magia negra que vai fazer com que o nosso protagonista, do nada, perca a visão. É aí que ele então vai rezar a poderosa oração de São Marcos, vencer o seu oponente e recuperar a vista. Corpo Fechado é sobre Manuel Fulô, um bobão metido a valentão numa cidade cheia de valentões. Aparece então Targino de Tal, o valentão da vez, e diz para Manuel Fulô que vai tirar a virgindade da noiva do bobão. O que acontece então? O Manuel Fulô consegue um feitiço que fecha seu corpo para arma de fogo. É aí que ele vai conseguir matar o Targino de Tal, manter a dignidade dele e de sua noiva e livrar a cidade de um bandido desqualificado. Conversa de Bois é sobre 8 bois que vão puxando um carro em que estão Agenor Soronho e o cadáver do pai de Tiãozinho, o menino que fica lá na frente abrindo caminho para esses bichinhos. Esses bois chegam até a contar uma história interessante sobre um tal do boi rodapião, que era muito estranho, talvez por andar demais com os homens. Por isso, ele pegou essa coisa esquisita de ser cheio de considerações filosóficas e existenciais. Mas o ponto máximo do conto é no instante em que os bois e o menino Tiãozinho, eles andam dormindo. Há uma conexão no pensamento deles e eles acabam se livrando do malvado Agenor Soronho. Derrubam esse bandido, esse crápula do carro em que ele estava, fazendo com que a roda do veículo passe sobre o pescoço dele. Por fim, nós temos A Hora e Vez de Augusto Matraga, uma das melhores narrativas da literatura brasileira. Trata-se da história de um bandido desregrado que, ao conseguir escapar de um linchamento, acaba se convertendo e se tornando um homem santo. Encontra sua felicidade ao canalizar sua paixão pela violência em nome de Deus, defendendo uma família de oprimidos. Então é isso. Se você quiser mais informações sobre esse livro ou sobre os outros cobrados pelos vestibulares da FUVEST e da Unicamp, é só adquirir o meu livrinho de resumos, análises e comparações por meio desse link aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, curte aí, compartilhe em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo, ao mesmo tempo regional e universal, e até a próxima!